Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a psicóloga Rosane Mendonça e a nutricionista Isabela Cristina para uma entrevista sobre alcoolismo feminino. Hoje o nosso bate-papo no Alimente, a gente está muito feliz em receber a Isabela e a Rosane. Elas são profissionais e participam do grupo Alcoolismo Feminino, que é uma abordagem muito importante que vocês vão conhecer agora nessa conversa. E eu quero primeiro aqui agradecer a presença, da disponibilidade da Isabela, que é nutricionista, e da Rosane, psicóloga, para conversar com a gente sobre esse tema. Isabela, é um prazer ter vocês aqui no Alimente e a gente espera que esse bate-papo possa ajudar muitas pessoas, né? Então eu queria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão ouvindo a gente, conhecessem um pouco mais de vocês. Boa tarde, eu sou Isabela, eu sou nutricionista. Também participo do AF, como alcoolista em recuperação, há 1 ano e 2 meses. E desde que quando eu entrei no alcoolismo feminino, foi um divisor de águas para mim, tanto como profissional, como também nesse processo de recuperação. Oi, eu sou Rosane Mendonça, sou psicóloga, sou parceira do Alcoolismo Feminino, do AF, uma associação voltada ao atendimento de mulheres que têm problema com álcool, familiares. Estou no AF desde janeiro, Sou formada em 2018, também sou uma adicta, uma alcoolista em recuperação há 11 anos e 8 meses, sóbria e limpa só por hoje. Então, e o que seria o alcoolismo feminino? Fala pra gente para entender, um grupo que eu conheço um pouco da trajetória de vocês, mas eu queria ouvir de vocês para falar com a nossa audiência. O alcoolismo, ele é caracterizado pelo uso abusivo, constante do álcool, De forma onde o indivíduo, ele tem esse incômodo, muitas vezes por um longo processo, existe todos uns critérios diagnósticos para se enquadrar dentro desse perfil, mas o alcoolismo feminino, em especial, a gente trabalha com mulheres, A gente viu que há um diferencial nesse público dentro dessa dependência, e o nosso trabalho é voltado para essas mulheres, onde elas podem se sentir mais à vontade, ter uma intimidade melhor para dizer sobre o consumo do álcool, sobre o processo de recuperação, se sentirem acolhidas. A gente tem esse cuidado e esse carinho em trabalhar especificamente com mulheres, para que a gente possa conseguir alcançar um número maior de mulheres, visto que existem várias formas de tratamento, mas voltadas para a mulher, a gente ainda não tinha conhecimento de nenhum, foi assim que tudo começou. O alcoolismo feminino, ele só tem de existência 2 anos, mas hoje a nossa associação, ela já tem mais de 940 mulheres cadastradas, sendo 287 mulheres alcoolistas que passaram também pelo processo da cirurgia bariátrica. A gente fala muito que o alcoolismo feminino, ele não ajuda só no processo da recuperação daquela mulher que ela está em busca em parar de beber, mas também em vários âmbitos, A gente tem vários grupos terapêuticos, no qual essa mulher é assistida, tanto pelas psicólogas, as conselheiras de dependência química, assim como também com o trabalho da nutrição. A gente sabe que com o passar do tempo, esse consumo, ele vai devastando a saúde da mulher. E aí vão acontecendo, muitos transtornos alimentares. E aí um dos nossos grupos terapêuticos é justamente esse, de transtornos alimentares, para ajudar, junto com a psicologia, que no caso aí a Rosane tem a Neide Vieira, a gente compõe esse grupo para estar dando esse suporte para essas mulheres. Também nós temos o grupo de maternagem, grupos de mulheres que sofreram violências. Então, assim, a gente tem um apoio, na verdade, um suporte muito grande para essas mulheres que estão entrando no processo de recuperação. E ele foi idealizado, a princípio, justamente por causa da pandemia. A gente tem a nossa presidente, que é a Grazi Santoro, junto com a psicóloga, Cláudia Leiria, com a cofundadora, Denise. Elas se reuniram, com o propósito de ajudar outras mulheres, porque
Na pandemia, essa crescente, né, do consumo de álcool, principalmente entre as mulheres, foi bastante prevalente. E aí começou com um coletivo com pouquíssimas mulheres, e aí hoje a gente tem, né, quase 1.000 mulheres associadas à nossa associação. Pois, historicamente, a gente relaciona o alcoolismo mais ao homem, né, do que a mulher, né? Então, você falou que na pandemia isso teve uma piora do consumo desse álcool por mulheres. Esse consumo de álcool por mulheres, ele já era frequente, ele só piorou? Como é que vocês veem esse processo? Porque para a gente, que não conhece o assunto, que não domina o assunto, no nosso imaginário era muito pouco essa relação do alcoolismo feminino, né? E, no entanto, parece que não é bem assim, né? Como é que vocês colocam isso para gente? O alcoolismo, né, feminino, ele sempre existiu, mas devido ao próprio preconceito que as mulheres tendem, né, a sofrer pelo fato de elas serem consideradas alcoólatras, né, tinha-se esse medo de ir em busca dessa ajuda. E aí, como a Rosane falou, na associação a gente tem, né, essa liberdade de sermos só mulheres e podermos compartilharmos entre nós, né, as nossas dores, as nossas angústias. E muitas vezes, quando elas buscam, né, o consumo de álcool, é muito mais pelas questões de trazer um prazer de um desprazer do cotidiano dela. E, às vezes, a dosagem começa muito pouca, porque é muito comum a gente ter o homem alcoolista, né? Ver o homem que consome mais bebida alcoólica. E a mulher ela é muito mais resguardada nesse ponto. E, realmente, quando a associação veio, né, ela trouxe para a gente, né, essa oportunidade de trazer esse esclarecimento, né? Hoje a nossa associação ela tem uma parceria muito legal com a BEAD. Nós passamos por uma pesquisa há pouco tempo para trazer esse panorama, né, do acréscimo de mulheres alcoolistas, né? A nossa associação ela abrange o país todo. Nós temos também que a gente considera girassóis, né? Nosso coletivo, a gente tem como símbolo o girassol justamente por isso. Porque quando o girassol, né, ele consegue um virar para o outro, né, e um apoiar o outro. E é isso que a gente tem, né? A gente tem mulheres de todo o Brasil e também temos no exterior associadas. E elas começaram a se identificar, né? E o legal disso tudo é porque hoje, quando a gente faz live, a gente, né, aparece em vários programas, a gente está vendo, né, essas mulheres se colocando naquele lugar, naquele papel de uma mulher alcoolista, se identificando e indo em busca dessa ajuda. E eu vou te falar por experiência própria. Eu assisti uma reportagem na televisão de uma girassol, né, que ela tinha dado uma entrevista, e eu me identifiquei na hora. E aí eu entrei em contato, né, pelo Instagram, fiz o meu cadastro e fui acolhida. Entrei no dia 17 de maio de 2021 e estou lá até hoje. Pretendo não sair. Legal. Essa imagem do girassol é muito bonita, né? Porque em dias nublados, os girassóis eles se viram um de frente para o outro para poder passar um pouco dessa energia, né? Ou talvez algo mais mágico que a gente não saiba compreender. Eu vou sair um pouco do roteiro e perguntar para a Rosane. Essa questão do grupo, isso é muito importante, não é, Rosane? Porque lidar com tudo isso sozinho deve ser muito mais difícil, né? Sim, foi algo que a gente percebe que ocorreu na pandemia. O uso da mulher, ele já existia, como a Isa falou, né? O que aconteceu? Com a pandemia, isso é um assunto até que a gente conversou muito e debateu muito na pós-graduação de dependência química, que durante o processo da pandemia, isso não teve mais como ser escondido, digamos assim. A família foi para dentro de casa, essa mulher que consumia álcool e aparentemente para ela mesma e para a família tinha uma funcionabilidade dentro dessa vivência, tanto de trabalho quanto com os filhos, chegou um determinado momento que com a pandemia teve que se parar e olhar para isso, não teve mais como, porque o processo do uso da dependência química é um processo que tem muita negação, né? É algo que é predominante, se negar
as coisas da vida, se negar essa quantidade de uso, se negar o problema que está existindo. E com a pandemia não teve mais como se negar, né? E aí o alcoolismo feminino ele veio de uma forma, com uma ferramenta que fez um grande diferencial, que foi as redes sociais, né? A alcoolista encontra lá no Instagram o alcoolismo feminino, ela tem um anonimato, ela entra nas reuniões onde ela não tem o nome divulgado, ela pode pôr o nome que ela quiser, que ela se identificar ali, porque isso para nós não interessa, nos interessa o bem-estar dela e a recuperação. E aí é quando ela se vê acolhida, né? É um processo de recuperação onde há muita identificação e empatia um com o outro, né? É uma troca entre os pares, né? Uma às vezes se identifica não com a história da outra ou com a substância que a outra usou, mas se identifica com o desejo, com a dor, porque a diferença do homem para a mulher no início do uso é que o homem ele começa a usar a substância em busca de prazer. Ele quer sair, ele quer conquistar, ele quer fazer, ele quer ser alguém que ele não está conseguindo ser, né? E aí vem essa substância e dá essa falsa, porque é momentânea, a gente sabe disso, essa falsa sensação. A mulher, o início do uso dela não vem em busca de prazer, vem em busca de alívio de angústia, tanto que a gente vê que o uso das mulheres começa de forma mais tardia, né? Os homens, eles começam o uso de substância mais cedo, porque eles querem esse processo de desinibição que as substâncias dão. A mulher não, ela vem atrás dessa angústia, desse alívio, desse sofrimento. E aí, quando se começa o uso, se tem essa falsa sensação de anestesiar essa angústia. E quando a gente chega na associação, chega num determinado momento onde se vê que não tem mais alívio de angústia, né? Se tem um problema. E esses problemas que lá no início, essas angústias que foram geradas, é o que a gente vem trabalhando com elas, né? É uma autoaceitação, uma percepção do eu real, né? Que muitas vezes ela vem distorcida e aí isso leva a essa angústia, relacionamentos que foram idealizados, né? A mulher ela tem uma forma de idealizar relações, a melhor amiga, né? E isso tudo no decorrer da vida muitas vezes gera uma frustração que para algumas é insuportável essa dor. E aí se vai para o uso de substâncias como uma forma de alívio, até que chega um determinado momento que se dá de frente com o problema que já tinha antes, né? Com essa frustração e agora também com o uso de substância. Como é que eu faço para parar de beber? E aí, nesses pares, a gente vai se encontrando, uma dando apoio à outra, né? A gente tem grupos regionais, a gente formou grupos de WhatsApp regionais, onde elas entram, tem 24 horas alguém ali disponível para fazer uma ligação, para dar um retorno. Então, se elas estão com vontade de beber, elas só precisam entrar ali e falar, estou com vontade de beber. E aí alguém vai entrar em contato e a gente vai conversar até essa vontade passar e é assim, uma ajudando a outra. A gente tenta dar esse suporte de uma forma bem abrangente, assim. Então, o tempo todo pensando em como abranger mais ainda. Muito bom esse apoio. E a gente percebe, como você disse, né, que o alcoolismo feminino ele acaba acontecendo mais tardiamente, mas a intensidade dele pode ser diferente em relação à do homem, porque a forma de metabolismo do álcool da mulher é menos ativa do que a do homem, né? A gente tem limitações de enzima no estômago, então essa primeira metabolização do álcool que acontece no homem, na mulher não tem, a distribuição corporal de gordura é diferente, então o álcool também distribui de forma diferente no corpo. Então, o acesso a ele ao sistema nervoso central é diferente na mulher do que no homem. E acaba que a tolerância nossa, né, dependendo aí do uso contínuo, também tem mulheres até que têm uma tolerância maior, mas acaba desenvolvendo a dependência até mais rápido, né? E a dependência, assim, quando a gente já percebe que a vida funcional, social, relacional, né, ela não está mais caminhando. Problema com a família, problema no trabalho. E aí a mulher tem que identificar isso, né? Talvez até quem esteja ouvindo aqui esteja achando que está bebendo socialmente. Às vezes são pessoas que têm o hábito de consumir bebida alcoólica no final de semana, não é diário, né? Às vezes tem uma ideia de consumir álcool todo dia. Sou dependente por isso. Não. Pode ser a expectativa do final de semana e esse final de semana você
extrapolar, né? Beber muito e perder ali a sua noção e ter alguns prejuízos que depois se arrepende e vai vendo o que vai acontecendo na vida. Então, a busca assim, pelo apoio em grupo é muito importante. E aí, o que vocês falaram, eu queria saber, assim, dentro da recaída, né? Quando essas mulheres pedem apoio, eu preciso beber, me dá uma força para parar essa vontade, né? E a internet agora funcionando como um apoio para 900 e poucas mulheres, né? Olha a dimensão do acesso que vocês estão tendo, né? De quanto que vocês podem ajudar aí mulheres em vários estados. Então, qual é assim o motivo? É a questão de relacionamento? Assim, você percebe que é isso que influencia a questão de filho, marido, companheiro, companheira? Enfim, o que vocês percebem mais das queixas das mulheres, né, com relação a essa questão da recaída? São alguns fatores que são variáveis de um indivíduo para o indivíduo. O que a gente sabe, o que a gente já percebe, é que a recaída pode fazer parte, não necessariamente ela faz parte do processo da recuperação. Algumas, elas admitem o problema com o álcool, elas começam a frequentar as reuniões, elas conseguem obter essa abstinência por um longo período, né? A gente costuma dizer que é um dia de cada vez que a gente vai vivendo sem o álcool, né? Outras têm um processo de recaída, né? Recai um dia ou recai alguns meses. A gente vê que tem N fatores envolvidos nisso, porque o alcoolismo é como se fosse um sintoma de um todo, sabe? Tem toda uma família em volta, tem todo um ambiente em volta, a gente tem grupos com a psicóloga, com a doutora Cláudia Leila, no qual a gente trabalha a prevenção à recaída. Esses grupos, eles acontecem quinzenalmente, na terça-feira, no período da manhã e da noite. Justamente por isso, porque o tempo todo, mesmo aquelas que estão com processo de mais tempo em sobriedade, elas também têm um risco da recaída. A gente orienta para que evite locais onde há substância, evite pessoas que estejam bebendo. Então, tem alguns fatores, assim, né? E o álcool tem essa individualidade que é muito difícil, que é uma droga legalizada e que a nossa cultura vê como algo social, que faz parte do cotidiano e que está tudo bem, né? É uma dificuldade até que a gente tem, eu como psicóloga falo isso, alguns profissionais da minha área falam para o paciente, não, mas você não tem problema você tomar uma taça de vinho, né? E a pessoa fala, mas será que não tem problema? Né? Eu não estou me sentindo bem, porque o alcoolismo ele não está vinculado necessariamente à quantidade. Um dos critérios diagnósticos é você consumir mais do que você desejava. Você saiu de casa para tomar uma quantidade X e você toma mais. Você não consegue associar uma festa, por exemplo, se não tiver bebida alcoólica. Né? Não vai ter graça se eu não fizer consumo. A gente já vê que tem algo diferenciado aí. É algo para ser observado. Mas acho que é isso. Quer complementar alguma coisa, Isa? Sim. Assim, eu sou voluntária. A gente presta esse apoio para as meninas. O mais prevalente mesmo são as questões emocionais, como a Rosane falou, né? E também essa admissão. Porque é difícil você entrar no processo de recuperação e já admitir que você é um alcoolista e que você está precisando de ajuda. E aí, muitas vezes, vem a questão de se desafiar, né? De você ir a locais, nos primeiros momentos, que contém o álcool, participar ali com aqueles mesmos grupos que você tem, da sua ativa, né? Então, assim, são desafios que, às vezes, não dá muito certo. E justamente nessa terapia de prevenção à recaída, a gente trabalha muito isso, né? De como não é que você vai ser uma escrava, né, da tua recuperação. A tua recuperação ela tem que ser leve, ela tem que ser gostosa de viver. Viver em sobriedade tem que ser algo feliz, que te traga felicidade. E é justamente esses grupos terapêuticos, eles trazem isso para a gente, né? Esse suporte para que a gente possa, né, lidar com algumas situações que para uma pessoa que talvez beba socialmente ou até que não consuma álcool, seja algo natural. E já para alcoolista, não. Né? Então, a gente tem todo esse trabalho de ter esses grupos terapêuticos justamente para isso,
para dar esse suporte. E muitas vezes a gente tem a questão do WhatsApp, né, a gente se disponibilizar para ajudá-las, mas o ponto principal de queixas mesmo são essas questões emocionais, né, que aí envolve todo esse processo de recaída. Fiquei curiosa com uma abordagem de vocês. Vocês trabalham assim com a sobriedade, abstinência, vamos dizer assim, né? Parar de beber total, sair do espaço, ou também algumas mulheres vocês trabalham a questão da redução, né? Você consome tanto, reduz, vai reduzindo progressivamente até parar. Como é que vocês trabalham essa orientação? A gente trabalha, como eu disse, um dia por vez, né? Buscando que, a partir do momento que há uma recaída, há um processo de perda de lucidez, né? Há uma alteração aí física no qual vai prejudicar esse processo. Então, a gente não julga, né? É um processo sem julgamentos, é um processo de acolhimento. O alcoolismo feminino, ele foca nesse acolhimento, sabe? Das mulheres como um todo, independente se houve ou não uma recaída. Mas o foco é a gente buscar a melhor qualidade de vida, sem o uso de qualquer substância. Rosanisa, acho que todos nós conhecemos alguém que a gente acredita que tenha alguma relação alterada com o álcool. E eu estava aqui pensando que esse podcast ele vai ser muito útil para muitas pessoas, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que a gente pode abordar, por exemplo, se eu quisesse mandar esse podcast para alguém, essa abordagem, assim, olha, ouve isso, escuta isso seria delicado, isso seria produtivo ou isso é invasivo? Como é que a gente tenta alertar essas pessoas ou tenta, por exemplo, trazer para o grupo de vocês essas pessoas? Qual seria a abordagem mais adequada para eu, né, que não sou do grupo, mas que, por exemplo, ouvi esse podcast e conheço alguém que eu gosto, que eu amo, que faz parte do meu ciclo, que eu quero que melhore? Como é que eu abordo essas pessoas? Tem uma forma de fazer isso ou não? Eu vou colocar agora a minha experiência pessoal. Durante o processo do meu uso de substância, eu tive vários momentos onde eu tinha flashes, assim, tipo, cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí, como eu disse, é o processo da negação. Eu falava, não tem nada errado, né? Eu tive pessoas que chegaram e falaram, olha, você não acha que tá, né, que tá demais? Você não acha que tem alguma coisa? E eu falava, pessoa chata, cara, não, né? Hoje, eu vejo que cada gotinha dessa se tornou um grande copo d'água que eu sou muito grata por beber dessa água limpa, sabe? Dessas pessoas que ali tentaram fazer a diferença naquele momento. Então, eu acho que não existe uma receita, né? Porque cada indivíduo é muito único dentro do seu uso, dentro do seu processo de aceitação, dentro do seu processo de negação, de como se relaciona com a substância. Eu acho que o fundamental nesse momento que você queira ajudar alguém, que você queira sinalizar alguém, é o amor. É o amor, né? É uma coisa que a gente vê que entre os pares é isso que acontece. Não é porque nós usamos, né? Porque as meninas usaram. Não, é porque uma compreende o sentimento da outra, o momento da outra, a dor da outra. A gente busca a felicidade que o outro tem. Então, eu acho que esse momento de sinalizar alguém sobre isso, eu acho que o fundamental é escolher o momento onde essa pessoa está o mais sóbria possível, né? Mais em sã clareza com a sua consciência, para que a gente possa tentar conseguir fazer com que isso realmente venha ao consciente, que saia do processo da negação ou de alguém que realmente não entende o que está dizendo, sabe? Eu acho que a receita é escolher o momento que essa pessoa está sóbria, nesses intervalos, que há os momentos, né, onde se acaba de acordar, aí tá aquela bad, aquela ressaca, né, aquela vergonha do dia anterior. Esse é um momento, assim, que a gente pode manipular para chegar e falar, então, eu te amo, eu também acho que tá, você não pensa, né? Acho que, quem sabe, a gente possa usar esses momentos da dor mesmo, do desconforto que o alcoolismo tem, em prol dessa pessoa que a gente ama. Até porque o processo, Renato, de admissão, ele é muito delicado.
Quando se entra no processo, né, quando a gente procura a associação, muitas vezes, algumas mulheres elas já têm dúvidas se são alcoolistas ou não, né? Ou acham que só exageraram em um final de semana. Hoje, eu não sou mais anônima, né? Então, hoje a minha missão, sempre quando tem as lives, né, eu sempre gosto de direcionar para as pessoas, né, para as pessoas entenderem que tem algo ali que pode despertar, né, em alguém, e principalmente em jovens, né? Hoje em dia, o uso de álcool entre jovens tem aumentado bastante. Então, hoje, por exemplo, para mim, meu maior objetivo é deixar um legado para meus sobrinhos que eles não façam uso, ou pelo menos eles evitem, porque eles vão entender que o alcoolismo, ele é uma doença, ele não define a mulher, não define o homem como pessoa, mas ela é progressiva. Ela pode até não ter cura, mas ela tem tratamento, né? E que você pode ser feliz, né? Tendo uma vida livre sem o álcool, né? A gente pode ser feliz. Quantas e quantas pessoas saem, se divertem, sem necessariamente ter que fazer o uso, né? Tenho certeza que esse podcast ele vai trazer uma mensagem muito boa, né? Para que as pessoas, né, sintam ou se identifiquem com algo que está ultrapassando ali, né? Como a Aline falou, da questão do final de semana, né? E você aguardar ansiosamente para que chegue sexta-feira. E sexta-feira você tem que consumir, porque já faz parte da tua rotina. E aí, quando esse consumo ele passa do descontrole, né? Que você perde a tua lucidez. E aí, como a gente fala, né? Essa progressão vai chegar no momento em que você vai consumir todos os dias. E aí, justamente, vai chegar naquela questão em que você não tem mais o controle sobre si. Isso é muito importante que você falou, tanto a Isa quanto a Rosane, né? Porque até assim, emociona a gente para ouvir a coragem de vocês, né? De trazer o relato, né? Vocês não são mais anônimas, são voluntárias e querem mobilizar mais mulheres para isso. Acho que a preocupação do Renato também traz um ponto do homem, também identificar mulheres que eles conheçam, que estejam em situações assim, que perceba que precisa de um apoio e que é o amor, né? Acho que é o amor com carinho, com respeito, a gente consegue, que não seja naquele dia que a pessoa vá se sensibilizar, a consultar, a conhecer vocês, mas que isso vá virando ali um processo, como aconteceu com a Rosane, uma gotinha, até um dia que ela alertou. A gente não pode deixar de expressar essa preocupação, né, com quem a gente gosta. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui para a gente é uma experiência e tanto. Assim, eu agradeço muito a abertura do relato de vocês, né, da disposição, da coragem, da vontade de explicar, da vontade de compartilhar com a gente. Eu até assim, deixo o espaço para que vocês coloquem o contato que o Alcoolismo Feminino tem no Instagram, onde as mulheres que estão ouvindo, ou os homens também que estejam ouvindo aqui, possam indicar para as mulheres, né, entrarem em contato com você, porque já que o perfil é para acolher mulheres, porque é um espaço realmente de grupo. Mulher tem que acolher mulher. Tem esse contexto, né, de trocar emocionalmente as nossas experiências, né, que é um pouco diferente. Às vezes a gente se sente um pouco reprimida quando está em contato com os homens, quando a gente vê, por exemplo, espaços de atendimento de dependência química que é misto. Então, às vezes, as mulheres ficam um pouco intimidadas em abrir o que acontece, né? Então, acho que a relevância de vocês está nesse ponto, né? Tanto que teve a notoriedade que está acontecendo politicamente, né? Na parte de comunicação, vocês estão divulgando o trabalho de vocês na mídia. E, assim, eu quero agradecer muito e abrir o espaço para vocês colocarem os contatos. O Instagram do Alcoolismo Feminino, né, é alcoolismo_feminino. É bem facinho de encontrar, tem um formato do girassol, tá? Também meu Instagram, né, é Isa Nutricionista. E foi um prazer muito grande, doutor Renato, Aline, por estar aqui com vocês hoje, a gente trazendo um pouquinho dessa mensagem, né, do alcoolismo, né, entre mulheres. E você que está ouvindo a gente, se identifica ou quiser tirar uma dúvida, vai lá, conhece a gente. Tem vários depoimentos no nosso Instagram. Hoje nós já temos, em média, de 8.000 seguidores, né? Então, a gente sempre está aí fazendo lives, trazendo informação para a sociedade mesmo em relação a essas questões. E como a Rosane falou, o anonimato é o nosso principal objetivo, né? Manter essa mulher
anônima, para que ela tenha, né, esse espaço dela para ela colocar para fora suas angústias, as suas vitórias, suas tristezas. Então, fica aqui meu abraço a todos. Eu sou psicóloga parceira, né, do AF. A gente tem um site também, onde lá pelo Instagram vocês encontram o endereço direitinho do site, o link. Lá no site está descrito todas as psicólogas, né? Toda a nossa grade curricular. E assim, a gente também faz atendimento, funciona assim, a pessoa entra no Instagram, preenche um formulário na bio, pode ser homem ou mulher, né? Porque a gente também abrange a rede de família. O marido de uma alcoolista que deseja um atendimento psicológico, ele pode fazer esse contato com a AF, que a gente vai estar auxiliando nesse processo. Então, os meninos, vamos colocar assim, os girassóis, eles têm esse acesso, né? A família, o marido, o irmão, eles podem preencher lá, que a gente vai estar entrando em contato. Lá a gente faz, além da Isa, tem o atendimento da Isa, tem o atendimento psicológico, tem a Neide, tem a Gléria, a gente tem em torno de 8, 10 psicólogas parceiras, onde essa alcoolista ela pode frequentar as reuniões, que são reuniões onde são coordenadas pelas próprias girassóis. Elas também têm um atendimento individual psicológico, elas têm esse processo de prevenção à recaída. Então, assim, pelo Instagram, preenchendo o link da bio, a gente consegue dar maiores informações, tirar dúvidas, encaminhar, caso a gente não consiga, nesse momento, fazer algo, a gente consegue encaminhar e tentar, ao máximo, tirar dúvida, uma por uma, né? Eu me coloco à disposição, o meu Instagram é Rosane Mendonca Duarte, e qualquer coisa podem me chamar no privado, podem me chamar lá no alcoolismo, que a gente está à disposição 24 horas para tentar auxiliar tanto a sociedade quanto o alcoolista a ter uma nova maneira de viver, né? Uma reconstrução. A gente deseja muito mostrar, né? A gente quebra o nosso anonimato, né, Isa? Como uma forma de mostrar que essa rendição, né? Admitir que eu tenho problema com o álcool, admitir que o álcool controlou a minha vida, que meu pensamento só está voltado nisso, que eu não consigo mais ter domínio sobre algumas coisas da minha vida, fazem com que eu consiga dar um outro passo, né? A gente se rende perante a um problema de saúde para que a gente consiga vencer em todas as outras áreas da nossa vida. Acho que é isso. Obrigado pela oportunidade, tanto como profissional, quanto estar aqui representando o alcoolismo. Agradeço muito o interesse de vocês, né? São pessoas como vocês que fazem a diferença na nossa vida, pessoas que não têm problema, que se interessam por nós, né? Eu acredito que vocês sejam os maiores propagadores, até nós. Naquela hora tá falando, mas já bebeu. Não, vocês não beberam, cara. Vocês não tiveram problema, vocês estão querendo saber como é que é. Vocês estão querendo ajudar pessoas que têm problema, né? Muita gratidão por seres humanos assim. Obrigada. Imagina, a gente que agradece, e eu acho que a gente precisa também diminuir esse tabu sobre o alcoolismo, né? Que é uma coisa muito latente nas nossas famílias, nos nossos amigos, e que a gente pouco fala, a gente pouco verbaliza, né? Eu partilho com vocês esse não anonimato, porque eu venho de uma família historicamente de pessoas que têm envolvimento com o alcoolismo. Então, meu pai foi alcoolista, meu avô foi alcoolista, tenho familiares que ainda o são, e a gente vê como aquilo que você falou sobre o amor é importante, né? Em nenhum momento a gente, enquanto família, rejeitou, mas a gente sempre tentou dar o apoio, dar o suporte, e a gente sabe que a dor é dos dois lados, né? A pessoa que tem o vício, ela não tem só porque ela quer simplesmente, né? E ela sofre muito com isso. Eu passei a minha vida inteira vendo meu pai aos prantos, né, no pós, né, depois que acontecia, depois que se arrependia, né? E a gente sabe a importância de falar esse tema exatamente com essa seriedade e com essa
com esse carinho que vocês colocam, sabe? Com essa forma de apoio, de rede. Então, a gente é que tem que agradecer vocês. Nós temos, assim, um orgulho muito grande de saber que existem pessoas como vocês que têm coragem, porque vocês são mulheres de coragem, e são mulheres de coragem que mudam o mundo. Então, assim, muito obrigado por vocês serem quem vocês são. A Aline trabalha, né, nessa área, ela conhece o assunto mais profundamente do que eu, né, mas eu conheço da vida, né, de viver, e eu sei o quanto que isso impacta a vida da gente, né? Os meus amigos me conhecem e sabem que eu tenho uma certa aversão, né? E hoje em dia eu olho e falo assim, não, porque eu tenho medo. Porque como eu tenho um histórico muito grande na minha família, eu falo assim, não, eu não sei o quanto que eu dou conta disso. Então, eu sei o quanto de coragem que vocês têm que ter para estar nesse lugar, e a minha gratidão vai ser, assim, muito, muito grande mesmo, e obrigado, viu, por vocês serem essas pessoas generosas e gigantes, tá? Obrigado mesmo. Esse foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. Essa entrevista foi conduzida por Aline Aguiar e Renato Nunes. O roteiro foi de Jéssica Silva e Scarlett Aculano. A arte de Ana Fontinelli e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das Pró-Reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Pró-Reitoria da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para estar sempre ligado. @alimente.nutrição e ciência. Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!